1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 14 a 18, diz assim a Escritura: Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus, aceita o nosso culto que prestamos ao Senhor, a nossa alegre adoração ao Deus da nossa vida. Ó Deus, o Senhor tem nos honrado, nos abençoado com a Tua graça, a salvação em Cristo. Apesar de sermos nós, muitas vezes infiéis ao Senhor, desobedientes à Tua palavra, a Tua graça tem sido abundante, a Sua misericórdia também. E pedimos que agora a palavra do Senhor conduza um pouco mais a nossa vida e que o Senhor nos dê prazer nisso também. Dê-nos entendimento da Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos nosso tema, continuamos nele, que é curando as feridas do coração. E hoje nós vamos tratar de um tema que é importante, muito importante, algo chamado gratidão. O efeito da gratidão, a importância da gratidão e como ela é um instrumento que Deus nos dá para tratar situações nos nossos corações. Perceber as coisas, visualizar além das dificuldades da vida. Visualizar Deus e a sua bondade apesar de todas as circunstâncias. Visualizar as promessas de Deus, algumas que já se cumpriram na nossa vida e algumas que haverão de ocorrer também. E temos uma expectativa tal que gere em nós estas coisas uma gratidão. Aqui o texto ele é muito claro, ele nos chama a gratidão. No verso de número 18, ele diz: em tudo deem graças, em tudo agradeçam, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É muito interessante porque o texto fala como uma ordem. Não é como, olha, eu sugiro para vocês, eventualmente perceba alguma coisa e seja grato. Mas o texto é muito genérico, ele é muito grande, ele é muito conclusivo. Ele diz, em tudo você pode dar graças. Mas como é que isso acontece? Como é que isso é possível dentro das nossas realidades? São individuais? São verdadeiras? Em alguns momentos eu não tenho alegria no coração. Em alguns momentos eu tenho decepção, às vezes de mim mesmo, eu me decepciono. Algumas situações que eu sei que não deveriam ocorrer na minha vida, decisões que eu sabia que não ia dar em alguma coisa, mas eu tomo e eu percebo lá na frente que eu fiz algo contra mim mesmo, eu me sabotei, autossabotagem. Esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele faz parte das instruções finais que Paulo traz à igreja sobre como eles devem viver aquilo que é chamado no texto de últimos dias. São os dias que vivemos, desde a vinda do Senhor Jesus e até que Ele volte. A Bíblia chama esse período que é longo de últimos dias e diz que Jesus vai voltar em algum momento. E nós sempre devemos estar preparados para isso. E o que Paulo está trazendo aqui em Tessalonicenses é como que uma igreja, um povo, um somatório daqueles que creem no Senhor Jesus devem viver esses momentos que não são fáceis. Ele não apenas deseja gerar esperança nas pessoas, esses crentes, mas ele vai um pouco mais além.
Ele quer que eles saibam como devem viver durante essa época cheia de pressões. E nós somos pressionados. Vocês que são pais e trouxeram as crianças hoje para o final da escola bíblica de férias, eu sei as pressões que vocês têm. E algumas delas são duras, diante das responsabilidades que nós temos com nossos filhos. E eu fico pensando, eu já estou com os meus adultos ali já batendo asas, e eu fico pensando, agora vão ser os netos, e o que vai acontecer, que mundo é esse que os meus netos estarão vivendo, bem diferente dos meus dias, dos dias dos seus pais. Como viver os dias desafiadores enquanto eu espero pelo retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Dos versos 12 a 13, um pouquinho antes aí, Paulo afirma a importância da autoridade daquele que pastoreia. Ele diz, ouçam seus líderes espirituais. Sem sombra de dúvida, isso acontece porque uma das tendências que o mundo tem cada vez maior é da individualidade a ponto de negar alguém que possa orientar, ou alguém que possa trazer uma palavra bíblica autoritativa. Aquela que tem autoridade não por aquele que ensina, mas por aquele que deu os princípios, que é o próprio Deus. E Paulo diz, olha, uma coisa, vocês ouçam, deem atenção. Principalmente se eles estão agindo de maneira fiel. Essa é a colocação. Ele diz no verso 12, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Observem a palavra que está sendo usada e a autoridade que foi dada pelo Senhor. Além disso, o que Paulo sugere a essas pessoas é que elas, fazendo assim, elas vão estar em paz uns com os outros e elas vão se dar bem. É isso que diz o verso 13. Diz assim, tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. E aí vem a conclusão, vivam em paz uns com os outros. Ou seja, há soluções para os relacionamentos interpessoais. E quando as orientações, as admoestações, termo usado aqui, elas vêm, isso com o verdadeiro sentido do amor, com amor, isso trata indivíduos. Isso resolve dificuldades entre pessoas nos seus relacionamentos interpessoais. E a partir daí ele começa a fazer uma lista de uma série de instruções pastorais. A primeira que ele traz é que nós devemos admoestar. É muito interessante isso. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Amparem os fracos, desordenadas. A palavra que dá uma ideia de pessoas que não têm definição e que vivem perdidos no mundo. Aquelas pessoas que elas vivem diante das circunstâncias que acontecem no dia a dia. Ela não organiza a sua vida e ela acaba vivendo como uma pessoa ociosa, letárgica, lenta. É aquela pessoa que só reage, mas ela não age positivamente. Ela só deixa as coisas acontecerem para que ela possa perceber e dizer que novidade boa ou que novidade ruim. E ela reage a isso. Paulo diz, olha, não é assim. Admoeste essas pessoas. Chegue nelas e alerta essas pessoas. Dê a elas a orientação necessária. E isso é algo que, creio eu, ser muito comum. A ideia de que você não gasta tempo pensando, lendo, orando, para que você possa colocar diante de você, e às vezes até no papel, hoje a gente usa o computador, muitas vezes, mas colocar ali aquilo que é o objetivo de vida e o que você tem que fazer para que aquilo ocorra.
quais são os princípios, qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto passo, quando isso deve acontecer. E se for segundo a vontade de Deus, eu não vou ser letárgico, eu não vou ficar vivendo de forma perdida, como aquele que não sabe para onde vai. O termo usado aqui é forma desorganizada, uma forma desordenada. E não é incomum no aconselhamento nós encontrarmos pessoas que elas estão vivendo, elas já tiveram algumas vitórias, elas têm o que apresentar. Só que são pessoas que poderiam ter algo muito maior nas suas vidas e principalmente produzindo dentro dos seus relacionamentos. Existem muitas famílias onde marido, esposa e filhos, eles simplesmente convivem o dia a dia. Eu devo dar um beijo, eu devo dar um abraço de vez em quando, eu devo admoestar alguma coisa, mas eu não sei para onde a gente está indo. E nem sei como isso vai acontecer. Eu lembro há muitos anos atrás, quando íamos fazer uma viagem, era só eu e Kátia, então tem um bom tempo, e nós íamos viajar com um casal também, que não tinha filhos, e aquele senhor, jovem como eu, nós éramos bem jovens, ele disse, eu vou na sua casa, pode ser hoje à noite? Eu falei, claro, eles faziam isso direto. Eu disse, claro. Ele disse, não, mas hoje nós vamos fazer o plano da nossa viagem. Nós vamos planejar a nossa viagem. Era uma viagem de carro para o sul. E nós íamos fazer isso durante 30 dias. Eu confesso que eu pensei, que legal, vai ser bom demais, né? Vou conhecer aquelas terras maravilhosas. Ele tinha parentes no interior de Porto Alegre, numa cidade grande, Caxias, e aquele redor todo. E eu falei, mas planejar tudo? Como assim? E ele chegou já com ideias. Naquela época não tinha GPS, era um mapão de 4 rodas, não sei se vocês se lembram disso, né? E a gente começou a traçar, com aquelas canetinhas que marcam, onde a gente ia tal, e ele diz, olha, a gente vai ter que dormir e tal. Eu falei, gente, a gente chega no lugar, acha um lugar, um hotel, uma pousada, a gente dorme. Ele disse, não, a gente tem que planejar, senão nós vamos gastar mais, nós vamos perder tempo. E era exatamente isso que tinha que acontecer. É claro que qualquer planejamento pode furar, mas a possibilidade de dar certo é extremamente maior. Foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida. Foi algo muito gostoso. Admoestar os ociosos, aqueles que ficam perdidos, são desordenados. Essa é uma orientação que o texto traz. É uma lista, uma série de instruções que o texto traz. Logo depois ele diz, encoraje aqueles que estão com o coração frágil. Ele diz, olha, consolem os desanimados, amparem os fracos, consolar ou amparar os fracos. E aqui dá uma ideia de fraco de coração. Aquele que todas as forças, que lhe dá um ritmo de vida no seu coração, ele está fraco. Aquele indivíduo que estão vivendo, por exemplo, perseguições ou desânimo da vida. Isso também é muito comum. A pessoa, ela fica desanimada. Ela já tentou tantas coisas, tantas vezes, às vezes com as mesmas pessoas, e a coisa não muda 1 centímetro. E aquilo vai trazendo desânimo, aquilo vai trazendo uma sensação ruim, e eu começo a pensar, vale a pena investir nisso? E aqui o texto está dizendo que eu devo olhar para essas pessoas e devo ajudá-las, encorajar esses que estão fracos de coração. E, infelizmente, é muito triste, mas é muito comum nós encontrarmos cônjuges dizendo que estão desanimados com o relacionamento. São pessoas que estão há pouco tempo, estão ali há 5, 10 anos de casamento.
E eles dizem, não, a gente entrou num ritmo que não traz muita coisa, não traz muita expectativa. O que precisa ser animado? O que precisa ser alentado? O que precisa ser destacado? E o que você tem feito para que isso ocorra? Uma tendência muito grande do indivíduo que tem fraqueza do coração, essa pessoa ela fica tão parada, tão letárgica, que ela não consegue olhar para si mesma e perceber como que ela ajudou para que a situação chegasse àquele ponto. E a tendência é de você olhar para o outro e dizer, mas o outro. O texto não está falando do outro, o outro não está falando isso, mas está dizendo da necessidade do encorajamento do coração desanimado, daquele indivíduo que sofre. Essas pessoas, elas precisam ser lembradas sobre a verdade que sustenta as suas vidas. A verdade que é maior do que aquilo que pode ser uma perseguição ou um desânimo causado por frustrações repetidas. Existe algo maior do que isso. Quando estudamos aqui Filipenses, e ainda estávamos no hotel, lá no Alphaville, quando eu expus para vocês Filipenses, o livro todo. E eu me lembro muito bem que o texto, quando fala alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, Paulo diz isso, ele está dizendo estas palavras em momentos que precisavam ser ouvidas estas palavras. Havia uma discussão desnecessária entre duas pessoas que tinham um papel importante no meio da igreja, e Paulo manda uma palavra para o marido de uma e da outra que não estavam bem, e ele vai pastorear, ele sugere a admoestação, ele sugere que aquilo seja tratado, porque isso estava trazendo desânimo naquelas pessoas. E a ideia que Paulo chega à conclusão é, vocês têm que ter alegria, vocês não podem perder a alegria por causa de qualquer situação. E aí ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele está tratando pessoas que estão vivendo realmente circunstâncias que tornam o coração delas desanimado. Mas ele foca naquilo que não pode ser perdido de vista, que tem que ser valorizado, aquilo que é maior e que sustenta a vida. Apesar das circunstâncias, algo é maior, Deus é maior, a sua obra por mim, na cruz, a obra que Deus tem na minha vida através do seu Espírito hoje, as portas que Ele abre, as portas que Ele fecha, o caminhar com Ele sendo sustentado continuamente, isso deve ser maior do que aquilo que gera desânimo em mim. Esse é um princípio que está aqui. E muitas vezes nós, por causa das circunstâncias, nós tiramos os olhos daquele que é o sustentador. Nós tiramos os olhos da cruz. Do Cristo da cruz. Daquele que venceu a morte, não está mais dependurado nela, mas é Deus entronizado e que continua operando na vida de todo aquele que crê. E Ele é digno de adoração, e essa alegria nada, nem ninguém pode retirar. Eu sei que isso é difícil, queridos. Alguns momentos da vida, a gente sabe dessas coisas, mas parece que elas ficam pequenas para a gente, porque a gente ficou muito desanimado. E o texto diz, olha, vivendo como corpo de Cristo, observe aquela pessoa que está fraca. Aquele que não está dando conta. Como se o texto dissesse, a sua função é pegar na mão dessa pessoa e levá-la à presença de Cristo. É pegar essa pessoa e colar, e pingar nos seus olhos o colírio clarificante que abre a percepção espiritual do agir de Deus na sua vida.
Nós precisamos fazer isso para ajudar as pessoas. Nós precisamos ajudar a nós mesmos contemplando essa realidade. E logo depois o texto diz, e sejam pacientes com todos, ajude os fracos e seja paciente com todos eles. Eu creio que se você está entendendo a sequência que Paulo está trazendo no texto, a primeira coisa que ele disse é, admoeste o ocioso, aquele que está perdido. E se tem alguém que está perdido porque está desanimado, porque a coisa não está bem, ele está fraco, aponta para aquilo que traz força para a vida dele. E por último, ele diz, olha, ajudando esse fraco, você tem que fazer isso como alguém que é paciente com essas pessoas. Nem sempre é fácil você ajudar quem está em crise, com dificuldades na vida. Porque a crise, ela não acontece de uma hora para outra. Normalmente as coisas vão acontecendo, acontecendo, e ela toma uma proporção imensa. As pessoas, num certo sentido, elas percebem que o caminho é um caminho ruim, e elas não conseguem entender, elas olham para trás e não vê o rastro, não tem volta. Eu estou sozinho, eu não percebo aquele companheirismo daquela pessoa que estava comigo, ou até mesmo daquele irmão na fé que sempre me apoiou. Às vezes acontece também, quando a pessoa fica desanimada, fraca, se sentindo às vezes perseguida, essa pessoa fica uma pessoa difícil de conviver com ela. É difícil você andar com alguém rancoroso, desanimado, que em alguns momentos nem aceita ajuda. É difícil, porque você não tem por onde chegar, e você tenta por aqui, você tenta por ali, você tenta por aqui. Você faz todo aquele envolvimento na expectativa de chegar no coração dessa pessoa, com o evangelho suficiente, eficaz para tratá-lo, mas aquela pessoa se fecha, e às vezes ela fica ranzinza. Cuidado para isso não acontecer na sua vida. Quando você encontra alguém que está passando por uma situação extremamente difícil na vida, e aquela pessoa é cordata, amorosa, singela, aquela pessoa, apesar das dificuldades, ela olha para você e vê em você um amigo, um irmão na fé, um parente, uma pessoa que ama, que tem bons interesses, eu consigo colocar de lado aquelas coisas que estão me consumindo e ter uma relação. Por isso que creio que o apóstolo Paulo fala da paciência com essas pessoas. Porque elas também não vão ser curadas de uma vez. A graça de Deus tem que tratar muitos pensamentos errados, muitos sentimentos dolorosos, muitas coisas que foram feitas como reação, muitas vezes também, de maneira inadequada. Seja pacientes com essas pessoas. Eu acho fantástico isso, mas não são com algumas pessoas. O texto diz, sejam pacientes com todos. Eu fico pensando, tem muita gente que tem que ser paciente comigo. Porque eu sei das minhas chaturas. Eu sei quem eu sou. Eu sei o quanto que alguém para conviver comigo tem que ser paciente com os meus erros. E basta caminhar um pouquinho comigo e você vai ver que eles existem. E talvez você possa dizer a mesma coisa de você mesmo. Creio eu. Eu preciso que pessoas sejam pacientes comigo. E eu preciso ser paciente com os outros. Isso tudo trata um coração amargo. Porque o alvo é, em tudo dai graças. Sem cessar.
Mas antes dele chegar nesse ponto, ele está dizendo todas essas coisas. Existem pessoas que pelo caminho, elas estão desordenadas. Existem pessoas que estão com seus corações fracos. Tem pessoas que não estão dando conta de andar. Tem pessoas que são chatas por causa dos seus problemas. E você precisa ter paciência com as pessoas. Precisa andar com elas. Eu me lembro de um amigo pastor, numa reunião pastoral e de liderança, alguns daqueles líderes foram tão duros com aquele rapaz, jovem pastor, tão duros, tão sem paciência, e ao invés de encorajá-lo e direcioná-lo, simplesmente apontaram os dedos e parece que estavam com paus nas mãos, e deram com toda a força. A consequência, ele deixou o pastorado. Aquilo me afetou muito. Aquilo me deixou balançado. Porque não é assim que eu entendo que as coisas acontecem. A Escritura diz que não é assim. E, infelizmente eu estava nessa situação e vi, e depois ouvi aquele indivíduo dizer, eu não vou mais pastorear. Eu não dou conta. No desânimo dele, não teve pessoas pacientes para cuidar de maneira suficiente. No verso 15 diz que nós não devemos retribuir mal por mal. Diante da oposição, eles não deveriam se vingar. Essa é a ideia de mal por mal. Mas eles deveriam continuar fazendo o bem aos outros e a todos. Gente, fazer o bem para os outros é algo que em alguns momentos exige de nós um esforço sobrenatural. Só Deus me empurrando para perto dessa pessoa. Só Deus me sustentando para que eu não revide. E uma das coisas mais terríveis no revidar, na retribuição do mal, é quando você faz isso de maneira maliciosa. E você dá aquela paulada de maneira maliciosa. Você destrói o outro, você derruba o outro, porque o outro de alguma forma tentou fazer isso com você. E você entende que a malícia não é um problema. A malícia que é usada para retribuição é um problema muito ruim. É aquela saída por cima e ainda destruindo o outro. A malícia é tratado na Escritura como pecado, que Paulo diz em Efésios capítulo 4, que entristece o Espírito de Deus, no qual fomos selados. Você dá aquela fala para destruir o outro, mas assim, de maneira simbólica, de maneira meio amansada, mas não tem nada. Isso é revidar, é retribuir. É pecado, destrói. Diante disso, ele chega no verso 16 e diz que devemos nos alegrar sempre. Não é a primeira vez, como eu já disse para vocês, que nós encontramos Paulo dizendo, estejam sempre alegres, ou alegrai-vos sempre. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser marcada por uma alegria centrada no Evangelho, em Cristo Jesus. Uma alegria que se caracteriza em todas as estações, mesmo nas difíceis. Em alguns momentos, eu misturo alegria com paz na minha mente. Eu já me policiei várias vezes com referência a isso. Porque a paz gera alegria. Aquela sensação gostosa. E há uma necessidade de que o povo de Deus esteja alegre, não porque tudo vai bem,
mas porque tudo cumpre o propósito de um Deus que faz todas as coisas bem feito. E que torna até mesmo as difíceis em bênção na vida daquele que ama ao Senhor. Ele é capaz de fazer isso. E a gente olha e fica tentando compreender, e nós não conseguimos compreender, e aí o texto diz, olha, não perca o foco da alegria. O foco da alegria não são as circunstâncias. O foco da alegria da igreja do Senhor Jesus é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Deus soberano. São as próprias promessas do Senhor. É a própria fidelidade de Deus que cumpre essas promessas. É a própria ação do Espírito Santo de Deus que nos convence de coisas que naturalmente nós não conseguimos compreender nem visualizar. E de repente Deus abre os meus olhos e eu digo, é melhor do jeito que aconteceu, porque já imaginou como é que as coisas ficariam depois? Eu digo, Senhor, eu descanso na sabedoria do Senhor ao fazer todas as coisas. Quando isso acontece, queridos, nós podemos viver como igreja, apoiando uns aos outros em cada uma dessas coisas que foram ditas, com os olhos focados no Evangelho em Cristo Jesus, que nos traz uma alegria indizível e que não pode ser arrancada de nós. Porque é Deus quem mantém-nos na intimidade dEle, Ele nos une a Ele na sua graça, e ninguém pode lançar fora. O Senhor Jesus diz, aqueles que meu Pai me deu, eu nunca vou jogar fora. Eu vou cuidar. Aqueles que creram no meu nome, Efésios capítulo 1, ele diz, recebem o Espírito Santo de Deus, são marcados com a graça de Deus, e esse Deus lhe dá selo, esse aqui vale, esse é meu, e Ele vai com o Espírito cuidar da minha vida, e é por isso que eu devo me alegrar, e essa alegria é a alegria de Deus em mim, não é minha, mas do Senhor, e Ele coloca em mim, e ela passa a ser minha. Cristo é meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus da alegria, Ele é o meu Deus da graça e esperança, Ele é tudo aquilo que eu preciso apesar das circunstâncias. Por isso que o texto diz que eu devo me alegrar, mas não de vez em quando, é sempre. Saia da amargura. Pare de fazer o seu sentimento amargurar-se cada vez mais dentro do seu coração. É interessante porque circunstâncias nos magoam, deixa a gente triste. A mágoa é quando alguém faz alguma coisa, ou quando algo acontece, você fala, mas não é possível isso. Fiz tudo para que isso não acontecesse, mas aconteceu. Às vezes são pessoas que trazem mágoa, fazem coisas que você não ama, não gosta. Mas cuidado, porque qual é a tendência do meu e o seu coração? Eu começo a pesquisar o meu HD, a minha mente, e eu começo a procurar os pequenos erros que já aconteceram, e eu começo a trazer. Eu tinha aquela mágoa, é de hoje, mas algum tempo atrás teve essa, e tem nada a ver com o que aconteceu aqui, mas essas coisas foram as coisas que o outro, que as circunstâncias geraram na minha vida, e eu vou cozinhando aquela mágoa, e aquela mágoa vai aumentando, e aquilo azeda, aquilo amarga, aquilo se torna em amargura. E você olha para a pessoa, as outras circunstâncias da vida estão tudo bem, maravilhosas, inclusive crê no Senhor Jesus e tem a salvação eterna. Mas aquela pessoa, ela é uma pessoa amargurada. Ela olha para tudo e nada tem graça. Ele olha para Deus e diz, que bom, ainda bem que Deus me deu a salvação, o Senhor volta logo que eu não aguento mais. É aquela pessoa que perde todo o fôlego, toda a capacidade de ficar em cima dos seus artelhos, ela esmorece. Por quê? Porque o coração amargurou. E você, sem perceber, começou a fazer isso acontecer em você.
O pior não é o que os outros fizeram, mas é como você está tratando isso e como isso está destruindo você. Porque o Deus seu verdadeiro, Ele é o motivo da sua alegria. E nada disso toca naquilo que Cristo fez e faz por você. Nós temos que ser um povo que em todo tempo levanta as mãos e glorifica a Deus. Eu me lembro na última eleição presidencial, alguém compartilhando comigo, quando na igreja dele, uma grande igreja, saiu o resultado das eleições e quem tinha ganhado as eleições era quem ele não queria que ganhasse. E ele disse que ele compartilhou com as pessoas que já sabiam, estavam olhando ali na internet, tudo, aquela coisa. E ele dizia, agora nós vamos adorar a Deus, na hora dos louvores. E ele diz que alguns até estavam chorando por aquilo, tão sentidos com aquela situação, como se Deus não tivesse na história, como se Deus não tivesse o controle de todas as coisas. Ele tem propósito em tudo. E a igreja adorando assim meio mequetrefe, aquele negócio bem estranho, desculpe a palavra, mas ele falou que foi no púlpito e diz, irmãos, o Deus que a gente está adorando é muito maior do que tudo isso, que vocês estão tão tristes. A nossa alegria não é moldada e não é preenchida com essas coisas do mundo. É claro que podemos não gostar do que aconteceu, mas Cristo é suficiente para que exaltemos ao Senhor. Levanta suas mãos, fala alto, cante com vigor. Essa foi a solicitação dele no culto, naquele dia. Não tem muito tempo. No verso 16, a orientação que termina é: ore sem cessar. Ore sem cessar. E eu entendo por que a oração veio por último. A oração é como que eu chegar diante de Deus e dizer, Senhor, todas as coisas, eu contei tudo para Deus. E eu estou na presença do Senhor porque eu dependo do Senhor. Sabe quando você confia em alguém para fazer algo a seu favor e você descansa? Parece que você até esquece que a outra pessoa está fazendo aquilo por você. Sabe a criancinha pequena, quando ela começa a ir para o departamento infantil e tem aquele período de adaptação? Tem crianças que o período de adaptação é longo. Mas qual é o período de adaptação? É levá-la para a salinha e ela ter certeza de que ela vai, no final, ter a mamãe e o papai buscando ela. Enquanto ela tem dúvidas, enquanto ela tem dificuldades quanto a isso, a hora que vê o pai e a mãe saindo de perto, me abandonou. Eu desespero. Eu não dou conta. Então, quando você começa, você vai educando. Olha, mamãe agora mesmo está aqui. Vai lá uma vez, 2 vezes, depois só vai uma vez, depois não vai mais, só leva e ela fica tranquilamente. Eu creio que a vida cristã, ela não pode, não deve ser essa. De pensar que Deus me coloca numa situação e sai, vai fazer as coisas dele, depois ele vem dar uma olhadinha, se está tudo bem, se eu não estou chorando diante das minhas inseguranças. O Deus meu, Ele me coloca aqui, Ele está aqui. Ele coloca ali, Ele está lá. Ele me coloca em qualquer circunstância, em qualquer lugar, e Ele está presente com todo o seu amor, com toda a sua justiça, com todo o seu poder, com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, cuidando de nós. Quando eu oro ao Senhor, eu tenho certeza que Ele está aqui comigo, está me ouvindo, e eu descanso, porque foi colocado na mão daquele que tem condição de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos.
Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes façam todas essas coisas que geram ansiedade, conhecidas diante de Deus, através das vossas orações e súplicas, diz a Escritura. Com alegria, com ações de graça, diz o texto. E o texto diz que vai existir paz. Sabe por que existe paz na oração verdadeira do cristão? Porque ele sabe quem está ouvindo a oração. Muitas vezes a angústia do coração, o coração destruído, quebrado, não é restaurado porque eu oro, até faço orações, eu até ajoelho na minha cama, ou eu faço aquele momento devocional, mas eu esqueço, eu não considero o ato eficaz de Deus que não depende de mim. Ele está ali, Ele está cuidando de mim. Por isso que a minha vida tem que ser um ato constante de dependência a Deus, um ato constante de oração. Orar sem cessar é isso. É uma vida tranquila, confiante, transparente, humilde, diante de um Deus que pode e sustenta a minha vida e a minha história nos seus braços. Todas essas coisas, elas precisam acontecer, mas a oração não pode ser deixada de lado, porque ela é uma confissão de dependência, e eu sei que Deus não me deixou sozinho, por isso eu descanso. Eu ontem tive uma honra, entre muitas que Deus tem concedido, o privilégio de, na inauguração, na transferência da Igreja Presbiteriana do Jaó para o seu templo. Que lindo, que maravilha. E ontem eu tive a oportunidade de pregar para eles. E eu fiz uma volta e disse, olha, há uns 20 e muitos anos, uns 26, 27 anos atrás, nós estávamos numa reunião de pastores, e nós falamos entre nós, precisamos fazer alguns grupos de oração e de estudo bíblico. E aí pensamos em 5 regiões do município, mas 2 deles nós pensamos ali, deve ter uma igreja. Então nós pensamos, 2 desses grupos vão se tornar igreja, e nós vamos investir para que isso aconteça. Os outros eram grupos de estudo. 2 deles, nós colocamos isso diante de Deus. Houve um investimento para que se tornassem uma igreja. Jaó e Jardim Goiás. Levamos para o conselho da igreja, o conselho se alegrou, foi tudo organizado, grupos funcionam até hoje, daqueles, e é grande. Eu tive a oportunidade de ficar com esse grupo, sei lá, uns 10, 15 anos, e a igreja do Jaó é a igreja organizada. Há 16 anos atrás ela foi organizada e eu era da comissão de organização. E eu dizia para eles, olha, passo a passo, vocês podem dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer. Eu expus exatamente esse texto. E tudo isso tem sido fruto de oração. Mas quem está permitindo que tudo isso aconteça é o Deus da providência. A gente tem que descansar e deixar Deus fazer. Mandar recursos, mandar pessoas, preparar pessoas, incendiar o coração das pessoas. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. E quando a gente ora, crendo que isso vai e está acontecendo, queridos, Deus age e Ele traz paz ao meu coração. Um dos presbíteros está lá desde o início. E ele disse para mim, pastor, eu creio que está chegando o tempo que Deus tinha para que eu pudesse caminhar como um líder. Eu acho que eu agora preciso preparar alguém. Eu disse, demorou. Uma expressão dos jovens, demorou. A igreja cresceu. Ela precisa de pessoas preparadas. Além desses antigos que estão aqui de cabeça branca e barba branca. Mas a graça de Deus esteve ali. E isso foi fruto de oração.
Ninguém saiu atabalhoadamente para fazer as coisas, mas Deus, no seu devido tempo, foi colocando convicções, expectativas, e aquele terreno imenso que está lá foi adquirido. Era um terreno alagado, perigoso, difícil, e Deus deu condição de fazer tudo aquilo, e é uma bênção. Louvado seja o Senhor. Mas isso tudo foi fruto de comunhão e dependência de Deus. E nós declaramos isso quando nós oramos. Senhor, eu preciso, eu sou, eu choro, eu me alegro. Eu converso com Deus através da minha vida. Esse é o comando final de Paulo, que ele dá antes de conectar toda essa lista da vontade de Deus, ao dar graças em todas as circunstâncias. A palavra que ele usa aqui é a palavra eucaristel, dar graças, ou agradecer. Ou seja, a graça de Deus é boa e eu exalto ela. Isso é dar graças a Deus. Eu olho para a graça de Deus, percebo a beleza de Deus e a sua graça, e eu exalto, eu agradeço, eu coloco holofotes dos meus olhos e da minha vida, e de tudo aquilo que sou, ao Senhor, porque Ele é e Ele faz. Eu vejo a graça. E não só vejo a graça, o texto diz que além de ver a graça, eu devo agradecer. A gente não ensina isso para os filhos, né? Igual aquela criança que entra no elevador e a vizinha dá para ele uma maçã lindona. Porque ele havia dito, eu gosto de maçã. Ela tinha uma maçã na mão, o menino falou para ela, a mãe ficou vermelha de vergonha, e ela dá aquela maçã para a criança. E ela disse, oi filho, mas com isso e tal. E ela disse, o que tem que dizer para a pessoa, para ela? A senhora lavou ela? Ela está limpa? E mata a mãe de vergonha. Em alguns momentos, nós falamos para Deus tantas coisas. Nós choramos e fazemos tantas coisas. E às vezes exaltamos coisas que são tão pequenas. Mas nós não agradecemos pela essência do que Deus é e Ele faz. Eu só agradeço aquilo que eu percebo, aquilo que eu reconheço, aquilo que eu vejo como insubstituível. E eu chego para a pessoa e digo, muito obrigado. Dar graças a Deus é dizer, obrigado, Senhor. O maior presente que Deus te deu foi Jesus Cristo. Foi a morte dele na cruz por você e por mim. Selado com a presença do Espírito. O que é maior do que isso? Nada. Não existe presente que possa suprir como esse supre, porque nele está todas as outras coisas. E eu preciso a cada segundo da minha existência viver para glorificar a Deus e dar-lhe graças por tudo aquilo que Ele tem me dado. Eu reconheço a graça de Deus e eu digo, aleluia! Eu vejo a bondade de Deus e digo, obrigado, Senhor! Bendito seja o Senhor! E eu choro na presença de Deus e digo, Senhor, o Senhor enxugou as minhas lágrimas, eu dormi com elas nos olhos e agora levanto para ter um dia na Tua presença e sabendo que o Senhor está comigo, louvado seja o Senhor, eu dou graças ao Senhor por isso. Nesse contexto, irmãos, a palavra, ela está num presente, ativo, imperativo. Desculpe usar aqui a gramática, mas isso é importante, porque ela fala alguma coisa. Por ela ser uma palavra imperativa, dei graças. É um imperativo. Quando a graça de Deus e nossa necessidade, elas são compreendidas, é certo e correto dizer, e necessário, é certo e correto dizer, obrigado. Quantos obrigados você fala para o Senhor?
Eu vou dizer uma coisa e eu espero que vocês entendam. A falta de gratidão é idolatria. Quando eu deixo de perceber a bondade de Deus, eu começo a perceber outras coisas. Normalmente eu. Eu que alcancei, eu que consegui, eu que fiz, eu que comprei, eu que estudei, eu que tirei boas notas. E eu esqueço que cada uma dessas coisas aconteceram porque Deus lhe deu sabedoria, te deu conhecimento, te deu energia, te deu perspicácia, te deu sensibilidade no negócio, te deu... tudo isso acontece por causa de Deus. Mas quando eu não sou grato a Deus, eu estou agradecendo àqueles que não deveriam estar sendo colocados no lugar de Deus. Deus não compartilha a sua glória. Estudamos isso há 2 semanas atrás aqui. Deus não permite que você diga obrigado e glorifique a outro a não ser Ele mesmo. Lembra do texto? Por que Deus estava tirando o povo daquela situação difícil, do cativeiro? Deus diz, eu faço isso porque senão depois eles vão dizer, esse aí é o povo que fala que é filho do povo, é filho de Deus, ele é o povo de Deus, e lá, estão tudo morrendo, e estão vivendo e vão viver aqui como escravos para o resto da vida. Deus diz, não, eu ajo com misericórdia na vida de vocês, eu tiro vocês daquilo que eu mesmo coloquei, porque era penalização, porque era um povo que estava obstinadamente pecando, o povo de Deus, Ele os disciplina permitindo que eles fossem cativados, levados cativos. E aí o próprio Deus vai lá e os tira de lá. E Ele diz, fui eu que pus, sou eu que estou tirando. E eu avisei para vocês que eu colocaria e que eu retiraria. E eu falei antes, para que vocês depois não fiquem falando, a gente conseguiu, a gente se fortaleceu, ou os deuses que a gente conheceu lá foram fortes, porque a gente acabou pedindo para eles também. Deus diz, eu faço isso, e cuido de vocês que são meu povo, porque eu estou cuidando da minha glória, e eu resolvi colocar a minha glória sobre o meu povo. É um mandamento. Eu devo adorar a Deus, caso contrário, é uma idolatria. Quando nós cometemos o erro de desconectar o presente, o doador, adorando o objeto, ao invés de Deus, tudo está errado. Ou vivemos como se merecêssemos o que recebemos, está errado. Porque nada que eu faço é suficiente, porque eu ainda sou pecador. O mandamento, quando ele está no presente ativo, imperativo, fala que é alguma coisa que eu devo viver. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, é um estilo de vida. É tão interessante, porque a gente se acostuma às vezes com o estilo de vida. Alguém fala alguma coisa para você e você diz rapidamente, como um bom brasileiro, num mundo, entre aspas, cristianizado, nosso país, e a gente diz o quê? Graças a Deus. Você fala graças a Deus? Nossa, ainda bem. Graças a Deus, e alguém conta. Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe. A gente fala tudo isso, mas onde está o significado disso tudo aqui dentro? Ou é simplesmente um tipo de expressão? E aí você entra no elevador, você está num país de língua inglesa, e a primeira coisa que a pessoa fala é, welcome. Bem-vindo dentro do elevador. É a expressão deles, eles falam isso fácil. Acostuma-se, ser educado. Dar graças a Deus não é ser educado. É ser consciente do Deus e da sua graça. E é um estilo de vida. Aponta para algo que eu pratico todos os dias, em todas as circunstâncias. O que Paulo está querendo é que a igreja veja a vida através da lente da graça que leva de volta a soberania de Deus. E eu digo, eu reconheço que foi o Senhor, e eu agradeço ao Senhor. Quando em 1 Samuel, o povo é liberto dos filisteus que tinham até mesmo roubado a arca
quando fizeram aquele ato de colocar o povo de Deus escravo, eles roubam a arca e levam com eles, que demonstrava a presença de Deus no meio daquele povo. 20 anos depois, Deus providencia Samuel para aquelas pessoas reconhecerem que eles estavam errados. Eles disseram: Senhor, nós pecamos. O texto diz que foi a palavra deles, e reconhecemos que pecamos. Ora, por favor, Samuel, ora ao Senhor. E ele faz um sacrifício, ora ao Senhor, e diz o texto, e Deus ouviu. Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma festa, um culto de gratidão a Deus. E aí os filisteus ouviram que eles estavam alegres, haviam se ajuntado na cidade de Mispa, 8 quilômetros de Jerusalém, e os filisteus disseram: parece que eles estão se rebelando, eles não podem fazer isso não. E os filisteus pegam as armas e vão para lá. O texto diz que quando eles chegaram perto, o povo de Deus ficou com medo, porque eles haviam sido aprisionados há 20 anos atrás, e eles não eram belicosos, não eram de guerra, mas o texto diz que Deus fez trovejar, um grande barulho veio do céu, e foi uma coisa tão ensurdecedora, tão doida, tão que não dá para a gente falar como é. O texto diz que os filisteus ficaram com tanto medo, que eles fugiram. De medo. E os israelenses foram atrás deles, matando aqueles que foram possíveis, pegaram as coisas de volta, trouxeram de volta o direito à terra, trouxe de volta a arca da aliança, trouxe de volta e pegou aquilo que Deus já lhes havia dado. Eles não tiveram que fazer nada, porque Deus trovejou do céu de forma assustadora. Eu não sei o que significa isso. Eu conheço algumas tempestades bem barulhentas e que faz a gente ficar assustado. Mas aqueles homens eram homens de guerra, toda armada. Tá? Que dia que eles vão ficar com medo por causa de uma chuvinha, de um relâmpago? Ficaram. Então deve ter sido alguma fantástica, sobrenatural, aterrorizante. E Deus fez isso porque Deus ama o seu povo. E eles agradeceram a Deus. E eles colocaram uma pedra. Samuel colocou uma pedra, um monumento, para que a partir daquele momento, o povo de Deus, ao passar ali, possa lembrar que até aqui nos ajudou o Senhor. É um memorial. É igual a gente faz uma estátua de alguém e põe lá, ou uma figura, alguma coisa e põe lá, só para você lembrar o que aconteceu. Marco. Esse é um marco histórico. O apóstolo Paulo quer que a igreja olhe os marcos da graça de Deus na sua vida, na vida da igreja. E que leve a olhar para aquilo e ver quem é que fez aquilo. É um Deus soberano. Aquilo aponta para o que Deus é. É por isso que a gratidão é tão importante. É por isso que Paulo disse que precisamos praticá-la em todas as circunstâncias. A gratidão é uma maneira de conectar minha vida ao plano de Deus. Muitas vezes nós vivemos angustiados, mortos no meio das nossas angústias, nas nossas depressões, nas nossas ansiedades, nos nossos pânicos, nas nossas tantas doenças da alma, do coração, do corpo e das emoções, que poderiam ser curadas com a gratidão a Deus. Que nada mais, nada menos é reconhecimento do que Deus fez, é e pode continuar fazendo. É algo que me leva a orar incessantemente e sentir paz. Deus pode tratar você e qualquer pessoa e arrancar de você essa expressão carrancuda, abatida, cheia de olheira. E a principal ferramenta do Senhor para nós se chama gratidão.
Ah, Deus, que maravilha. Os sacrifícios que o povo fez, como Samuel, que pegou um animal e sacrificou e adorou a Deus, e Deus ouviu, e Deus deu libertação, e depois eles adoraram ao Senhor, toda aquela gratidão, não era para Deus, no sentido de necessidade inerente. Deus não precisa de nada. Você pode dizer, mas Deus necessita do meu louvor. Que nada, eu não aumento nada, Deus já é pleno. Deus necessita das minhas orações? Que nada, Deus não precisa. Deus quer que façamos isso como um ato de reconheço quem Deus é. Mas apesar de eu ser miserável como sou, e apesar de Ele ser glorioso como Ele é, Ele vem e cuida de mim. Isso tem que ser algo como se fosse um ritmo regular, de eu lembrar de quem é Deus e de todas as coisas que Ele tem feito e agradecer. É por isso que nós instituímos como igreja, isso que a gente vive aqui, uma reunião regular do povo de Deus no dia do Senhor. Isso aqui acontece porque a Escritura diz que isso é importante. Nós nos reunimos porque Deus nos ordenou a não negligenciar a reunião, especialmente quando o fim se aproxima. Hebreus capítulo 10, versos 25. Quanto mais o dia se aproxima, quanto mais dias passam, mais eu tenho que buscar o local de comunhão e adoração, porque esse é o propósito de Deus. Gratidão a Deus, louvores a Deus, ações de graças ao Senhor, culto. Por que que eu canto? Por que que eu passo aqui momentos tomando a ceia do Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você precisamos de um lembrete regular para que nós possamos ser gratos a Deus. Nós estamos aqui para que nós possamos ser preenchidos de quem é Deus e como Ele age, para que a gente dê graças a Deus. Isso aqui é a bondade de Deus para nós. E quando eu deixo de lado isso, eu estou abrindo mão dos motivos de gratidão a Deus. Tem pessoas que não entendem isso. O nosso Deus, Ele está me dando uma bênção e eu preciso olhar para ela e nela contemplar a plenitude de quem Ele é e tudo aquilo que Ele faz. Nós precisamos, queridos, ver a graça de Deus na medida em que lemos a Escritura, na medida em que olhamos para a nossa reunião de culto, como estamos aqui agora. E quando nós lemos a Escritura dizendo, graças a Deus, eu e você precisamos reconhecer que essa palavra, essa Bíblia, é um grande presente de Deus. Cultuar a Deus, dar graças a Deus, é um grande presente de Deus. Isso me diz o que eu preciso saber e como viver. Está aqui. Agradecendo ao Senhor. E quando saímos, nós não devemos simplesmente perguntar, o que eu ganhei com esse culto? Mas nós devemos nos perguntar, onde eu vim receber a graça de Deus? Mais uma vez. Desenvolver o hábito da gratidão pessoal e eclesiástica do povo de Deus é vital para nós. Deus nos trata. As pessoas estão frequentando os cultos com menos frequência. Costumava-se ser que alguém se identificasse com a igreja com base na sua frequência, 2 a 3 vezes por mês. Antigamente, faltava uma. Mas isso caiu, agora, uma vez por mês, no dia da Santa Ceia, no culto noturno. Pense nisso. Das 6.000 horas sem dormir em um ano, uma pessoa deve, se for uma vez no ano da semana, uma vez por semana, ir na igreja,
dá um total de 840 minutos durante todo o ano. Eu não estou compartilhando isso com você para culpá-lo, ou para vir dizer você vem ou não vem à igreja. Eu estou apenas dizendo que se você é um seguidor de Jesus, você precisa da reunião regular do povo de Deus, para reorientar sua mente, para que você olhe os memoriais de Deus, para que Ele possa reorientar o seu coração em direção à graça de Deus, em adoração. Eu e você, nós precisamos de lembretes regulares, e ritmos de vida consistentes, que nos forcem ou reforcem a gratidão. Vamos dar graças a Deus? Eu preciso reconhecer aquele que abençoa. Vamos dar graças a Deus? Eu preciso ser grato em qualquer circunstância. Vamos dar graças a Deus? Eu preciso reconhecer que Deus é o meu provedor. Eu louvo a Deus por isso, irmãos, pela palavra dEle. E eu devo dizer aos amados que se eu quisesse ensinar alguma coisa hoje, não poderia ser outra, a não ser em tudo deem graças. O verdadeiro teste da gratidão não é apenas se você reconhece a graça de Deus, mas quando você reconhece a Deus, quando algumas coisas não estão bem. Isso sim nos testa. Isso nos testa. Reconhecer Deus como nosso provedor é tudo que Deus quer. Reconhecer Deus como aquele que cuida de mim. Como praticar a gratidão em todas as circunstâncias? Alguns passos. Primeiro, comemore. Encontre maneiras de celebrar e marcar em sua vida a presença de Deus. E dê graças ao Senhor. Talvez você precisa continuar o desafio de colocar lembretes para você lembrar do que Deus fez. Ou aumente a quantidade de tempo que você gasta agradecendo a Deus em outras coisas. Uma outra maneira é lamentar. Lamentar quando a vida é difícil. Mas não o lamento da murmuração. É o lamento dos meus atos que me levaram àquilo. E a oração é a convicção de que Deus cuida de mim. Nós precisamos dessas coisas. Por último, obedeça. Porque gratidão a Deus não é simplesmente uma sugestão, mas é uma ordem que Deus nos dá. Quando você contemplar a graça de Deus, diga obrigado. Faça isso sempre. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Senhor, Deus de toda glória, nós humildemente estamos aqui, Pai, com a Bíblia aberta, pedimos que o Senhor nos falasse, e nós compreendemos que o Senhor deseja de nós, ó Deus, uma vida eclesiástica, onde nós pastoreamos uns aos outros, onde nossos comportamentos são redirecionados pelo Senhor, onde o Senhor abre os nossos olhos para que possamos ver a sua graça e te glorificar. Ó Deus, reanime o coração abatido. Dê àquele que está abatido a certeza de que isso é uma verdade. Mas uma verdade maior é o Senhor. As circunstâncias difíceis ocorrem mesmo, porque nós somos pecadores. Mas o Senhor é santo e bondoso para conosco. Ó Deus, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que nós possamos ver a Tua graça e sermos gratos ao Senhor apesar das circunstâncias. Fortaleça a nossa fé, abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus é que oramos, Pai.
E nós te imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e santas consolações do Espírito estejam sobre cada um de nós hoje e para todo sempre.